Bom, entra justamente naquilo que eu estava falando da tendenciosidade da imprensa brasileira. E aqui eu puxei um texto do próprio Sam Puncher, eu acho que o Renan chegou a analisar isso, tratando sobre a Rússia estar analisando a proposta de paz, né, do Lula, como na possibilidade de acabar com a guerra, né, que o Lula estaria trazendo a paz aí e retornando o Brasil ao cenário mundial com grandeza vitoriosa de um legítimo presidente. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, na verdade. A mensagem inteira do vice-chanceler diz que eles vão analisar, de fato, a proposta do Lula. Uma mensagem protocolar, né? Mas eles não vão abrir mão da desnazificação da Ucrânia e nem vão arredar o pé enquanto a Ucrânia não abaixar as armas. O que você acha que vai acontecer nessa guerra? Calma lá. Que aí é um negócio muito complexo. Pode falar. Não tem uma A menor gente tem formação tempo. Nós temos em geopolítica, falar. mas eu vejo que o Ocidente está começando a embarcar de fato na guerra contra a Rússia, e isso não só da parte das autoridades, como da parte da população. Porque boa parte das pesquisas que são feitas na Europa está apontando uma crescente para pessoas que não querem o fim da guerra. Eles querem que a guerra continue até que o Putin seja colocado novamente no lugar dele e devolva os territórios que ele tomou da Ucrânia. Porque qual que é a lógica, né? Em 2014, o que o Putin fez? Ele anexou a Crimeia. Uhum. O que o Putin está fazendo agora? Ele está anexando mais territórios. Então, né, num silogismo ali, a população tá no imaginário de que ele não vai parar, né? Ele não tem uma data de validade para suas expansões imperiais, né, nos moldes imperiais que ele almeja. Então, a opinião popular da Europa tem começado a se alterar nesse sentido. Não é a maioria ainda, mas é bem maior do que já foi. Então, e isso vai, né, exatamente no oposto do que o Lula está pretendendo dizer, né, de que ele está conseguindo convencer o Ocidente a acabar com a guerra e tal. Não, as pessoas não querem que a guerra acabe, eles querem que a justiça seja feita, que a Ucrânia tenha seu território devolvido, que o Putin fica quietinho lá na casa dele. Então tá indo na contramão do que o Lula tá dizendo. Outra coisa que vai na contramão do que o Lula tá dizendo é a notícia que a gente viu hoje de que o Olaf, o premier alemão, suspendeu a compra de tanques guaranis do Brasil. Porque o Brasil não quis enviar armamentos para a Ucrânia. Então a gente, como assim, o Lula tá ascendendo como uma nova liderança política mundial e está sofrendo sanções da principal potência da União Europeia. E eu acho que tem uma informação muito errada por parte da imprensa e uma estratégia do Lula de jogar para fora, né? Porque jogando para dentro ele está só perdendo, né? Ele não tem apoio no Congresso, ele não tem apoio para aprovar uma PL, ele não tem amizade com o Banco Central, com o mercado, com os militares, com o STF. Ele diz que a justiça divina vai julgá-los. Ele disse isso? Ele disse isso. A justiça divina vai julgar os ministros que julgaram contra ele. Ah, sim. Não são todos que são errados ali, calma aí, né? Entendi. Mas, enfim, ele meio que tá comprando briga com todo mundo, comprou briga com influenciadores também, quando ele fez aquela reunião da Janja. Então, internamente, a política do Lula tá sendo um desastre nos primeiros meses. E parece que essa política externa é uma tentativa simbólica de parecer que ele é um bom líder, estrategista e que tem algum plano real para melhorar o país internamente, mas não sei até que ponto isso funciona. Perfeito. Bom, eu acho a respeito da guerra da Rússia, o que o Bisotto me falou na live que eu fiz com ele ontem, eu achei uma definição assim muito pré-clara de tudo o que está rolando. Ele disse o seguinte: a guerra da Rússia é como se fosse um dilema mexicano. Vocês conhecem o que é um dilema mexicano? O dilema mexicano é o seguinte:
Tá você e mais 2 brothers sentados num bar, e aí vocês estão lá e ocorre algum tipo de desavença, e de repente você e os seus amigos levantam a arma, 2 armas assim, um pra cabeça do outro. E aí fica aqui. Sim. Né? Qual o problema do dilema mexicano? O dilema é que se você atira aqui ou atira aqui, o outro atira na sua cabeça, então não dá pra sair. Você cai numa situação com a situação que você está preso. Por que você está preso? Primeiro, a Rússia não pode perder esta guerra. Existe um temor justificado que foi expresso pelo Medvedev recentemente, segundo o qual a Rússia, caso perca a guerra, será despedaçada. Ou seja, não vai haver mais Rússia, caso se perca a guerra, porque a tendência é que a OTAN queira derrubar o regime Putin. A OTAN vai para cima da Rússia e vai tentar derrubar o regime Putin. Isso sem falar que a Ucrânia vai querer entrar na União Europeia, etc, etc. Vamos nos lembrar a raiz de todas essas coisas que está lá em 2014. Quer dizer, se a gente for falar em raiz, está desde o final da União Soviética. Sim. Mas assim, a raiz mais recente está em 2014. O que rolou em 2014? Em 2014, a Ucrânia tinha um presidente pró-Rússia, que era o Viktor Yanukovych, e esse Viktor Yanukovych, contra a vontade do parlamento este que, obviamente, representava a opinião de boa parte da população ucraniana, contra a vontade do parlamento, que queria estabelecer um tratado com a União Europeia, né, que era o tratado ali em 2014 que ele ia assinar. Ele não faz isso. E daí ele faz um contratratado aproximando-se da Rússia. Quando isso acontece, rolam protestos maciços em Kiev, e a coisa começa a sair muito do controle, que foi aquilo que se chama de Euromaidan, ou a Grande Revolução, a Revolução da Dignidade, tem vários nomes disso aí. O que aconteceu? Foi um protesto popular em que se reuniu todo tipo de gente. Você tinha ucranianos, tinha judeus, tinha depois neonazistas, tinha um monte de gente lá fazendo o protesto. Esse protesto deu muitos problemas ali, porque houve uma repressão por parte do Estado ucraniano muito forte. Muitas pessoas morreram, chegou até um dia que 100 pessoas foram assassinadas. Eles começaram a atirar indiscriminadamente. Exatamente, começaram a atirar na população. E aí isso deu uma grande treta, uma confusão, a coisa escalou, virou uma coisa quase de guerrilha ali que aconteceu. O Yanukovych cai, ele foge, ele que já havia sido denunciado como um presidente corrupto e tal, um cara que amealhou uma fortuna gigantesca com meios ilícitos, ele foge, tem toda aquela treta, e aí o negócio começa a se sacudir, a Rússia começa a intervir. Isso desde 2014. E isso vai se prolongando, tem a anexação da Crimeia, com aquele referendo que a Rússia realmente ganhou boa parte. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, a própria Ucrânia ela já foi parte da Rússia há muito tempo atrás, antes do Tratado de Brest-Litovsk, lá que foi assinado pelo Lenin, lá atrás, 1918, né, a Ucrânia fazia parte da Rússia e depois a Ucrânia fez parte, né, do campo de influência da União Soviética, ele estava dentro da órbita, assim como diversos países do leste europeu estavam no campo de influência da União Soviética, e isso foi se desmantelando com o tempo. Então ontem, por exemplo, eu estava vendo, eu estava olhando o site da OTAN, olhei o site da OTAN, e estava lá o site da OTAN, os países membros da OTAN. E aí eu fui vendo as datas. Então, Estados Unidos, 1949, Bélgica, 1949, Alemanha entrou na OTAN em 1955, né? E aí você começa a ver várias datas. E aí tem as datas dos países do leste europeu. Então, Estônia, Lituânia, a Polônia, todos esses países eles começam a entrar na OTAN após a queda da União Soviética. Então é 1999, é 2004 e tal. E o que isso significa concretamente para a Rússia? Significa que essas nações que antes estavam na órbita de influência da União Soviética, com a União Soviética colapsando, elas vão entrando na órbita ocidental. E isso faz com que haja a configuração militar que está na região. Isto é,
um monte de bases militares da OTAN cercando efetivamente o território da Rússia, coisa que os russos sempre dizem. Mas a OTAN está avançando. E de fato está, só que ela está avançando porque a União Soviética caiu. Houve esse fenômeno geopolítico. A União Soviética, que era o principal inimigo da ordem liberal ocidental, perdeu, né, na disputa, na Guerra Fria. Ela foi realmente derrotada. Aconteceu isso na época do governo Reagan, e esse é inclusive um dos motivos pelos quais os conservadores até hoje consideram Reagan o maior de todos os seus estadistas, né? Assim, o movimento conservador americano coloca Reagan numa posição que não tem para ninguém. E, em parte, isso se deve à queda da União Soviética ter ocorrido nessa época.